No outono de 2005, a cidade de Stellenbosch ficou chocada quando Inge Lotz, de 22 anos, foi brutalmente assassinada em plena luz do dia dentro do seu apartamento. Todas as evidências pareciam apontar para um homem como o assassino, mas o julgamento que se seguiu virou esse caso de cabeça para baixo, tornando o assassinato da Inge um dos casos de homicídios não resolvidos mais intrigantes e controversos da história sul-africana. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o assunto do episódio de hoje é o assassinato da Inge Lotz. Mas, como vocês devem ter reparado pelo trailer, esse caso é bastante complexo, longo e cheio de informações e reviravoltas. Por isso, o caso da Inge vai ser explorado numa série de episódios. Eu ainda não sei quantos episódios vão ser, né? Vai depender do andamento da minha pesquisa, mas pelo menos 3 episódios já é certo. E uma curiosidade interessante para começar é que a gente está gravando esse primeiro episódio no dia 16 de março de 2024. E hoje faz exatamente 19 anos que esse crime aconteceu, Alexandre. Olha aí, não sabia. Não tinha como você saber. Talvez porque eu não saiba nada sobre esse caso. Tirando o que você leu ali em cima no trailer. Mas antes, Marcelo, da gente entrar nessa série aí de episódios que você vai fazer, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast, ele precisa do apoio daquelas queridas pessoas, nossos belos apoiadores, que são pessoas muito generosas, pessoas que não tinham obrigação de ajudar a gente, mas eles ajudam, e a gente é eternamente grato a eles. E fica aí um aviso, a Marcela falou mais cedo que ela vai fazer uma série de episódios, e a gente sempre solta os episódios antes. Então, eu acredito que os apoiadores vão ouvir a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, a parte 6... não sei quantas partes vai ter, antes de todo mundo. Se você quiser também, se você gostar muito desse episódio, se você quiser só ajudar a gente, se você quiser ouvir mais cedo, considere apoiar a gente. Vai lá no aplicativo da Aurelo. E também agora a gente criou um negocinho no Apoia-se. Então pode entrar no site apoia.se/Detetive do Sofá, se eu não me engano. O link vai estar lá na bio do nosso Instagram. Agora sim, Marcela, temos muita coisa pela frente. Então me conta o que aconteceu com a Inge Lotz. Inge Lotz era filha única e muito querida de Juanita Lotz, uma fisioterapeuta, e Jean Lotz, um professor de radiologia da Universidade de Stellenbosch. Eles passaram mais de 10 anos tentando ter um bebê, e quando finalmente conseguiram e a Inge nasceu, a Juanita parou de trabalhar para cuidar dela. Para os orgulhosos pais Jean e Juanita, ter a Inge era mais que suficiente, e eles não sentiram necessidade de ter mais filhos. Eles se sentiam muito abençoados e gratos por terem uma garotinha tão linda. E vou te falar, a Inge era muito bonita mesmo. A Inge se destacou na escola, ficando entre os 4 melhores desempenhos acadêmicos em sua província natal de Western Cape. Ela era musicalmente talentosa e tocava vários instrumentos. A Inge chegou até a ser selecionada para cantar num coral infantil de prestígio e fez uma turnê pela Europa. E os seus pais sempre a apoiaram e a incentivaram muito e até a acompanharam nessa turnê do coral. A família viveu tempos muito felizes durante a infância e adolescência da Inge. A casa da família Lotz, no bairro nobre de Welgemold, era adornada com fotos da bela Inge. Ela gostava de passar o tempo com os pais na casa de praia da família,
que ficava a 4 horas de carro a leste de Welgemoed. Eles também fizeram viagens em família para a Espanha, para a França e para a Euro Disney. Os 3 eram muito próximos e adoravam a companhia uns dos outros. Quando chegou a hora da Ing ir para uma faculdade, ela decidiu estudar matemática. E, como esperado, ela era uma aluna muito inteligente e se deu muito bem. Depois de concluir o bacharelado, ela continuou a estudar e, em 2005, a Ing estava a caminho de obter o seu mestrado em estatística. O futuro da Ing parecia brilhante. Ela era linda, inteligente, vinha de uma família rica e tinha o mundo a seus pés. A Ing tinha muitos admiradores que faziam de tudo para ver o seu sorriso caloroso e cheio de covinhas. Ela também era uma cristã devotada que viveu a sua vida com virtude, bondade e amor, e que estava sempre presente se algum dos seus amigos precisasse da ajuda dela. Em 2004, a Ing conheceu um jovem estudante de ciências atuariais chamado Fred van der Weiver. O Fred também vinha de uma família abastada e cresceu numa lucrativa fazenda de tomate e de gado no Cabo Oriental e frequentou o prestigioso internato Grey College. Ele não era apenas inteligente, mas também era um grande esportista e jogava rugby, cricket e tênis. Só esporte de gente rica, né? Alto, moreno e bonito, o Fred chamou a atenção da Ing. Os dois começaram a namorar e logo ficaram muito próximos. Os pais da Ing não apenas aprovaram o relacionamento, mas eles também amavam o Fred e o acolheram como parte da família. Após concluir a sua pós-graduação, o Fred ainda fazia alguns cursos na Universidade de Stellenbosch, enquanto ele iniciava sua carreira. Era a mesma faculdade, né, onde a Ing estudava. Foi lá, inclusive, que eles se conheceram, caso não tenha ficado claro. O Fred tinha um emprego promissor, trabalhando como atuário na Old Mutual, uma importante empresa sul-africana de investimentos e seguros. Ele se mudou para um apartamento perto do trabalho com um amigo chamado Marius Botha. O Marius também havia estudado com o Fred e a Ing. E o Fred era um seguidor estrito da Igreja do Povo. Church of His People é o nome que essa igreja tem lá na África do Sul. Eu não sei se ela é uma igreja conhecida fora do país, mas tipo uma igreja é o nome protestante? dela, né? É uma igreja protestante ultraconservadora. A Igreja do Povo. No final de fevereiro de 2005, a Ing se mudou para o seu próprio apartamento, num condomínio muito seguro chamado Shiraz, em Stellenbosch. A área ao redor do condomínio estava em desenvolvimento na época. O apartamento da Ing, de número 21, tinha portão eletrônico, além de grades anti-roubo na porta da varanda e em todas as janelas, o que aparentemente é muito comum na África do Sul. E o portão do condomínio era operado por controle remoto. Você me falou mais cedo que o caso se passava na África do Sul, que a África do Sul é meio que um Brasil. Sim. E isso me lembrou, né? Você tem que ter a casa com as coisas trancadas, com portão, com não sei o quê. Com grades, né? Tem que se proteger. No caso, como era um condomínio de apartamentos, prédios e tal, a segurança era por conta do condomínio, do lado de fora. Mas você, como morador do apartamento, também tinha que fazer sua parte se proteger, botando grades em todos os locais possíveis. O apartamento da Ing ficava a cerca de 30 minutos de carro da casa dos pais dela, em Welgemoed. Então, ela ainda passava muito tempo em casa e ia para lá todo final de semana. Já o namorado dela, o Fred, trabalhava num escritório localizado em Pinelands, e ele morava muito perto do seu local de trabalho. Segundo a mãe da Ing, a Juanita, sua filha e o Fred nunca tiveram discussões sérias na presença dela. Ela via o Fred como uma pessoa agradável e gentil.
No entanto, ela também disse que pouco antes da morte da Ing, brigas de Fred com os irmãos dele levaram a desentendimentos entre a Ing e o Fred. A Juanita não presenciou esses desentendimentos, mas a Ing contou sobre isso para ela nas conversas que mãe e filha tiveram. Quando Fred e a Ing se conheceram, ele já era membro da Igreja do Povo em Stellenbosch, enquanto ela frequentava a igreja protestante holandesa, a igreja que ela cresceu frequentando com os pais. Com o tempo, a Ing começou a frequentar a Igreja do Povo com o Fred, e em fevereiro de 2005, ela até se juntou a um grupo de estudo bíblico. A Ing também estava trabalhando nas lições do Livro Roxo, um livro com 12 lições sobre os ensinamentos e princípios da Igreja do Povo nessa mesma época. O colega de apartamento do Fred, o Marius, também era membro dessa igreja e, inclusive, foi ele quem apresentou a igreja ao Fred em 2002. O Marius não era a favor do relacionamento da Ing com o Fred e admitiu que certa vez ele disse a um conselheiro da igreja que o relacionamento dos dois não era uma boa ideia. Segundo o Fred, o seu relacionamento com a Ing não era sexual. Na verdade, ele disse acreditar que a Ing ainda era virgem. E muito mais tarde, quando foi revelado no tribunal, durante o julgamento, que o ímen da Ing não estava intacto, o Fred chorou bastante. Em 13 de março de 2005, o domingo antes da morte da Ing, ela e o Fred compareceram a um culto na igreja protestante holandesa, com a mãe da Ing, Juanita. Ela testemunhou que no final daquela tarde, enquanto se despediam para voltar para os seus respectivos apartamentos, o Fred perguntou para Ing se ela iria com ele ao culto da Igreja do Povo naquela noite. A Ing respondeu que não queria ir na igreja de novo naquele dia. Ela, inclusive, teria dito que ela não queria voltar na Igreja do Povo nunca mais. O Fred não reagiu, mas também não pareceu muito feliz com a resposta da namorada. A Juanita também afirmou mais tarde que, até onde ela sabia, a Ing só costumava receber 2 visitantes no seu novo apartamento, o namorado Fred van der Weiver e o seu melhor amigo Wimpy Boshoff. E tanto o Wimpy quanto a Juanita sabiam que a Ing era fanática por segurança, especialmente depois que uma jovem da sua turma da faculdade foi estuprada. Tanto que, embora o seu apartamento ficasse no 2º andar, ela tinha grades anti-roubo instaladas em todas as janelas e portas do apartamento. A porta da frente do prédio também tinha um portão de segurança. E quando o Wimpy visitava a Ing, ele sempre reparava que ela nunca deixava esse portão de segurança destrancado. A entrada e saída do condomínio onde ela morava eram feitas apenas por controle remoto. Do lado de fora dos portões do complexo, portões, no plural porque havia um portão de entrada e outro de saída, tinha um interfone para ligar para os apartamentos. E os visitantes que chegavam precisavam interfonar para que o dono do apartamento abrisse o portão com o controle remoto. Da mesma forma, os visitantes só podiam sair do condomínio se o controle remoto fosse ativado. Durante uma entrevista policial, o Fred revelou que a Ing tinha 3 controles remotos. Um deles ficava com ela e outro com a sua mãe. Ele não sabia o paradeiro do 3º dispositivo. A Ing claramente era muito próxima da sua mãe, Juanita Lotz. Todo fim de semana, como eu mencionei, a Ing voltava para casa, sempre lembrando de levar um ramo de flores para sua mãe. E o fim de semana de 11 de março de 2005 não foi exceção. A Ing chegou em casa na tarde de sexta-feira e foi nadar na piscina da casa da sua família, com o seu cachorro pulando para se juntar a ela. Após o mergulho, a Ing vestiu um short, uma regata e tomou uma xícara de chá com a mãe. A mãe dela notou alguns hematomas no corpo da Ing
e perguntou a ela sobre isso. Mas a Ing deu de ombros, desconversou, e ela foi para o quarto e vestiu jeans e uma camiseta de manga para esconder esses hematomas. A Juanita também disse que a filha dela era muito branquinha e tal, então qualquer coisa onde ela batesse, por exemplo, ela ficava com hematoma. Mas os hematomas desse dia eram diferentes, porque eles eram, nos braços dela, nos dois lados, na mesma altura, sabe? E o mesmo tipo de hematoma. Como se alguém tivesse segurado ela muito forte pelos braços e aí ficou marcado. Entendi. E ela também tinha hematomas nas pernas, então eram muitos hematomas para um dia só e em locais estranhos e paralelos, sabe? Simétricos. Isso, simétricos é a palavra certa. Mas, como a Ing não falou nada sobre isso, né, ela deixou pra lá. Ela chegou até a perguntar, foi o Fred que fez isso com você? E ela, não, mãe, pelo amor de Deus, fala sério, você sabe que eu vivo me machucando e tal. E foi lá e trocou de roupa. Na manhã de domingo, o Fred ligou e perguntou se ele podia visitar a Ing, na casa dos pais. Mas a Juanita disse que ela não parecia muito interessada ou animada. Mas o Fred apareceu naquela tarde mesmo assim. A Ing e o Fred estavam no quarto dela, enquanto a Ing arrumava suas roupas para voltar para o seu apartamento. Ela perguntou à mãe sobre a previsão do tempo. A Juanita disse que faria muito calor naquela semana e sugeriu que a Ing levasse com ela um vestido curto de alças finas, quando o Fred comentou: "Você só deve usar esse vestido quando eu estiver com você." A Juanita disse que ela e a Ing riram, mas o Fred não, aparentemente demonstrando que não era brincadeira. A Ing era tipo eu, né? Que já me mudei para outro apartamento, mas ainda tenho um monte de roupa lá na casa da minha mãe. Vez ou outra eu tenho que ir lá pegar um vestido que tá esquecido no armário. No dia anterior ao assassinato, o dia 15 de março de 2005, as fechaduras de todos os apartamentos do condomínio da Ing foram substituídas, porque o subempreiteiro que havia instalado as primeiras fechaduras aparentemente cometeu algum tipo de erro. Naquela noite, o Fred dormiu no apartamento dela, o que ele costumava fazer toda terça-feira, já que ele tinha aulas na universidade nas manhãs de quarta-feira, e o apartamento da Ing era muito mais próximo da universidade do que o apartamento dele. A família do Fred recebeu a notícia naquela noite de que a esposa do seu irmão Davi estava grávida. Quando o Fred ligou para parabenizar o irmão, os dois se desentenderam. E isso não era incomum. O atrito entre o Fred e os seus dois irmãos mais velhos começou em dezembro do ano anterior, no casamento desse irmão, Davi. O Fred repreendeu o outro irmão, chamado Alphonse, por ter bebido demais e estar fazendo um papelão, segundo o Fred. Mas ambos os irmãos sentiram que o Fred estava exagerando, estava julgando demais e passando dos limites. Afinal, era uma celebração, uma festa de casamento. E ninguém mais entre os convidados se ofendeu com o irmão do noivo meio bêbado, né? Isso é super normal em festa. A família toda do Fred era da igreja? Não. Ou só o Fred que era da igreja? Só o Fred era dessa igreja. Ele entrou para essa igreja em 2002 e quem levou ele para essa igreja foi o amigo dele, com quem ele dividiu o apartamento, o Marius. Ok. Então, assim, até a família dele achava que ele estava sendo conservador demais, né? Por causa disso, acabava sempre se desentendendo com os dois irmãos, principalmente. Durante a sua noite com Ing, o Fred ficou irritado com esse telefonema para o Davi, mas ele não quis discutir o assunto com ela. Ele tomou banho e foi dormir no sofá enquanto a Ing ainda estava trabalhando no computador. Quarta-feira de manhã, o dia do assassinato, 16 de março de 2005, a Ing e o Fred tomaram café da manhã juntos e tiveram uma grande discussão. A Ing sentiu que algo estava acontecendo com o Fred, porque ele ainda estava mal-humorado e irritado. Ela perguntou a ele se o problema era com ela ou com o relacionamento deles dois.
No início, o Fred não quis conversar, mas ele acabou admitindo que foi a discussão com o irmão mais velho que o perturbou. A Ing não estava acreditando muito nisso e começou a chorar, e perguntou se o Fred ainda a amava. Ele garantiu que sim, mas afirmou que estava sentindo que era a Ing quem não tinha certeza sobre o relacionamento deles. O que me leva a crer que essa discussão foi por outros motivos e não simplesmente porque eu briguei com meu irmão, sabe? A Ing disse que ainda amava o Fred, sim, e ele então sugeriu que ela escrevesse os seus sentimentos numa carta ou e-mail para que eles pudessem discutir o assunto mais tarde ao longo do dia, porque ele tinha que sair para assistir uma aula. Às 7h45, então, o Fred saiu e as coisas ainda estavam bastante estranhas entre eles. E isso vai ser importante mais tarde, como eu mencionei. Mas agora eu vou apresentar a linha do tempo do dia do assassinato para vocês. Na manhã de quarta-feira, 16 de março, depois que o Fred saiu do apartamento da Ing e foi para a aula, ela enviou uma mensagem de texto para ele dizendo: "Por favor, me avise quando sua aula terminar. Quero lhe dar algo rapidamente. Todo meu amor, Ing." Às 8h43, o Fred respondeu a mensagem dizendo: "Terei que sair por volta das 10h15 porque tenho que estar no escritório às 11 horas. Te ligarei quando sair. Fred." Às 9h31 da manhã, a Ing ligou para a mãe dela e, segundo a Juanita, ela parecia otimista e feliz e comentou que ia dar algo para o Fred depois da aula dele. Às 9h40, o Fred enviou outra mensagem de texto para Ing dizendo: "Parece que terminaremos a aula mais cedo. Podemos nos encontrar às 10 horas ou é muito cedo para você? Fred." Mais ou menos nesse mesmo horário, o dono de uma empresa de azulejos bateu na porta do apartamento da Ing para consertar 2 azulejos que estavam quebrados na varanda dela. Aparentemente, a Ing tinha recebido o seu sofá novo uma semana antes do assassinato, mas o sofá era grande demais para passar pela porta da frente, então ele teve que ser içado para entrar pela varanda, que tinha portas duplas. Foi então nessa entrada aí, nessa subida do sofá, a entrada dele pela varanda, que 2 azulejos foram danificados. A empresa, então, foi ao condomínio nesse dia para fazer o serviço da Ing e de outro apartamento, do apartamento número 4. Mas a Ing disse que ela estava de saída e pediu que os rapazes lá da loja de azulejos voltassem depois. Às 10 horas, depois da aula do Fred, a Ing o encontrou e lhe deu um envelope contendo uma carta. Ela caminhou com o Fred até onde a pequena caminhonete dele estava estacionada e eles se despediram. A Ing, então, foi assistir uma palestra na universidade. Já o Fred dirigiu até uma loja de móveis em Stellenbosch para pegar um armário de cozinha para o seu amigo Jean Minard. Ele colocou o armário na parte de trás da caminhonete e dirigiu para o trabalho. Exatamente às 11h09 da manhã, o Fred entrou no escritório da Old Mutual em Pinelands, pela catraca de número 16, e ele pôde ser visto, capturado pelas imagens das câmeras de segurança do prédio. Aproximadamente ao meio-dia, a Ing encontrou seu melhor amigo, o Wimpy Boshoff, no Papa's Bistro, localizado no centro estudantil, para almoçar. O Wimpy afirmou mais tarde que a Ing disse a ele que estava sentindo que tudo estava acabado entre ela e o Fred, depois do que ela descreveu como uma briga infernal que tinha acontecido naquela manhã. Inclusive, o Fred tinha sugerido que ela pensasse sobre o relacionamento deles e se eles deveriam continuar juntos ou não. O Wimpy seria o último amigo da Ing a vê-la com vida. Enquanto isso, o moço lá da loja de azulejos decidiu consertar as peças quebradas antes mesmo da Ing voltar, já que eles tinham concluído o trabalho no outro apartamento
e estavam só esperando por ela para poderem ir embora do condomínio. Ele pediu uma escada para o zelador do condomínio para que o funcionário pudesse chegar na varanda do apartamento da Ing pelo lado de fora. E enquanto eles esperavam pela escada, esperavam o zelador trazer a escada, a Ing retornou e os deixou entrar pela porta da frente, pelo apartamento dela. O funcionário, inclusive, antes de trocar os azulejos quebrados, ainda ajudou a Ing a carregar alguns itens do seu carro para dentro do apartamento. Pouco depois das 13 horas, o Fred enviou uma mensagem de texto para Ing usando seu computador de trabalho, conectado à plataforma online de uma operadora de telefonia celular. Na mensagem, ele disse: "Ei, estou feliz que a palestra tenha sido boa e espero que tenha sido bom conversar com o INPE também. Durante o almoço, li sua carta. Muito obrigado. Vou dar uma lida novamente esta noite quando tiver mais tempo. Eu agradeço. Espero que você tenha uma ótima tarde também. Te amo, meu anjo, Fred." Só fazendo uma pequena observação aqui rapidinho, que nessa mensagem de texto, o Fred se referiu à sua carta, no singular. E isso também é uma coisa que vai ser bem importante mais para frente. Às 13 horas e 13 minutos, no momento em que o rapaz estava terminando de trocar os 2 azulejos, a Ing ligou para sua mãe. Ela mencionou que estava cansada depois da palestra e que queria descansar até por volta das 5 da tarde. E só depois disso ela ia começar a estudar. A Juanita pôde ouvi-la agradecer aos rapazes lá da loja de azulejos e trancar o portão de segurança depois de deixá-los sair. Às 13 horas e 24 minutos, o Fred fez o logoff do computador dele na empresa. Ele então foi para uma reunião com pelo menos 6 outras pessoas, onde ele passou o resto da tarde. Enquanto isso, às 13 horas e 36 minutos, a Ing mandou uma mensagem para o Fred dizendo: "Me diverti muito com o INPE. Os azulejos já foram trocados. Já sinto sua falta. Beijos." Às 2h51 da tarde, o Fred recebeu uma ligação do amigo Jean Minar, aquele do móvel que ele foi buscar. Mas o Fred não atendeu porque estava em reunião e o Jean deixou uma mensagem de voz na caixa postal do Fred. De acordo com um recibo encontrado em sua bolsa, a Ing saiu do seu apartamento e comprou um hambúrguer numa rede de hambúrgueres chamada Steers às 2h55 da tarde. E 2 minutos depois, ela foi capturada pelo sistema de câmeras de segurança numa loja de conveniência chamada Spar, que ficava ao lado da Steers, onde ela comprou uma revista e uma latinha de Schweppes. Ela estava usando uma regata amarela e uma calça jeans. Às 15 horas e 7 minutos, a Ing foi a uma locadora de DVDs, chamada The Video Place, e alugou Mulheres Perfeitas, um filme de 2004 com a Nicole Kidman. Todos os 3 estabelecimentos, a loja de hambúrguer, a loja de conveniência e a locadora, estavam localizados no mesmo complexo, o Simon's Rust Shopping Center, que ficava a aproximadamente 5 minutos de carro do apartamento da Ing. Se a Ing fosse direto para casa depois de alugar o DVD, ela estaria de volta ao seu apartamento antes das 15h30. Eram apenas 5 quilômetros de viagem. Eu imagino que ela tenha ido direto para casa, mas nós não temos como ter certeza disso. E ninguém teve mais contato com a Ing depois desse período, além do seu assassino, é claro. Às 3h15 da tarde, o Fred fez login novamente no seu computador de trabalho. E pouco depois, às 3h29, durante o intervalo para o chá da reunião em que ele estava, o Fred retornou a ligação para o amigo Jean Minar. No início da noite, por volta das 18 horas e 6 minutos, o Fred saiu do escritório da Old Mutual em Pinelands pela catraca de número 16
e ele foi visto pelas câmeras de segurança. O Fred dirigiu até o próprio apartamento em Anfield Village, a cerca de 800 metros de distância do trabalho dele. Juntos, ele e o seu colega de apartamento, Marius, jantaram e assistiram TV. Entre as 19h10 e 19h18, o Fred esteve ao telefone com Benny Showman, um amigo dele e pastor da igreja que ele frequentava. Após essa ligação com o pastor, o Fred pediu ao Marius que o ajudasse a deixar o móvel de cozinha que ele tinha buscado na loja no apartamento do Jean Minard, que também ficava em Anfield Village, a cerca de 300 metros do apartamento do Fred e do Marius. Por alguma razão que nunca foi esclarecida, o Fred pediu ao Marius que ele fosse caminhando até o apartamento do Jean, enquanto o Fred dirigia a caminhonete. Eu sei lá se o armário estava na parte de dentro e não ia caber o Marius, né? Ou se o Marius só quis ir a pé, sei lá. Mas provavelmente foi algo bobo assim. Afinal, eram só 300 metros de distância. Depois de entregarem o armário no apartamento do Jean Minard, o Fred e o Marius ficaram lá para tomar uma xícara de café com Bram Kruger, o colega de apartamento do Jean, que inclusive era um ex-namorado da Ing. Depois do chá, o Fred e o Marius voltaram até o carro do Fred e encontraram a roda presa. O Marius então voltou a pé para o apartamento, enquanto o Fred esperou que um oficial de segurança do condomínio do Jean o ajudasse a soltar o volante. A roda presa por quê? Foi multado? Eu não sei, multado não, porque isso aconteceu dentro de um condomínio, né? Uhum. Mas a roda estava presa com aquele negocinho que os americanos também usam, sabe? Amarelo? Para não deixar a pessoa sair dali. Uhum. Mas eu não sei por que fariam isso num condomínio. Entendi. É estranho, mas aconteceu. E ele precisou esperar alguém da segurança do condomínio para tirar aquilo e ele poder dirigir o carro de volta pro apartamento. Talvez ele tenha parado numa vaga errada ou alguma coisa assim. Às 20h11, o Fred enviou uma mensagem de texto para Ing dizendo: "Olá, meu amor. Ligarei para você um pouco mais tarde esta noite só para conversar e ouvir sua voz. Eu te amo muito, Fred." Às 21h03, o Fred ligou para o telefone da Ing, mas não teve resposta. Foi direto para a caixa postal e o Fred deixou uma mensagem de voz. Ele então ligou o computador e começou a digitar uma resposta à carta que ele tinha recebido da Ing naquela manhã. E o Fred escreveu as seguintes palavras: "Olá, meu amor. Obrigado por sua carta. Eu realmente a apreciei muito, porque também te conheço tão bem e posso ver que a sua carta é muito sincera e honesta e que vem do fundo do seu coração. Como já te disse muitas vezes..." E foi só isso que ele digitou. Ele não terminou de escrever a resposta para a carta da Ing. Ah, esse final era o início de uma frase. Era o início de uma frase. Ah, tá. Entendeu? Eu achei que você que tinha lido esquisito. Não, era realmente, ele parou ali e não continuou escrevendo. E só observando novamente que nesse rascunho, né, nesse texto que ele estava digitando em resposta para Ing, o Fred também se referiu a uma carta no singular. Às 9h39, quando ele claramente parou de escrever no meio de uma frase, o Fred enviou mais uma mensagem de texto para Ing. Nessa mensagem ele dizia: "Oi, amor, você tá bem? Por favor, me dê uma ligada quando receber essa mensagem e eu ligarei de volta. Com amor, Fred." Às 10h01, o Fred mandou uma mensagem para a sogra, Juanita, dizendo: "Oi, Tânia. Não consigo falar com Ing. Ela não atende quando ligo ou mando SMS. Só quero saber quando foi a última vez que a Tânia falou com ela e se está tudo bem. Estou um pouco inquieto. Muito obrigado, com amor, Fred." A mensagem do Fred para Juanita foi escrita em Afrikaner, um dos dialetos, né, falados na África do Sul. E nesse contexto, Tânia, a forma como ele chama a Juanita,
é um jeito formal de se dirigir às pessoas mais velhas que você respeita. Você não se dirigiria à sua sogra ou a uma pessoa que merece respeito falando tipo, você sabe onde tá fulano de tal, sabe? Pode parecer estranho que ele fale sobre a Tani na terceira pessoa, mas na África do Sul isso é um sinal de respeito. É tipo uma senhora. Sim, exatamente. Às 10h08, o Fred tentou ligar para Ing novamente, mas o telefone dela continuava caindo direto na caixa postal. Então, às 10h09, o Fred ligou para Juanita. E segundo ela, o Fred disse que algo terrível devia ter acontecido com a Ing, porque ela não estava atendendo o telefone. A Juanita disse para ele que não falou com a Ing naquela noite, mas ela sabia que a filha estaria estudando. Então, ela podia ter colocado o celular no modo silencioso ou ter desligado o celular para estudar. Ela esperava que a Ing ligasse para ela mais tarde, quando fizesse uma pausa nos estudos. Em resposta às preocupações do Fred, a Juanita fez várias ligações para o telefone da Ing e todas elas iam direto para o correio de voz. Segundo Marius, o colega de apartamento do Fred, o Fred contou para ele que estava preocupado com a Ing e que ele e a mãe dela a estavam procurando e tentando falar com a Ing desde as 15 horas, o que a Juanita sempre negou, afinal ela falou com a filha no telefone de tarde. O Fred disse para o Marius que tinha medo que a Ing pudesse ter desmaiado ou que algo tivesse acontecido com ela, e mencionou também que ela tinha algum tipo de doença que a fazia desmaiar de vez em quando. O que é estranho, porque isso só teria acontecido uma vez anteriormente, em 2004, quando a Ing desmaiou depois de levantar rápido demais, sabe? Aí ficou meio tonta. Ela bateu a cabeça numa mesinha de centro e ficou com o olho roxo. Mas ela não tinha nenhuma doença que fizesse ela desmaiar, né? Aí já era um exagero muito grande da parte dele. Às 10h16 da noite, o Fred ligou para Ing novamente, mas foi para a caixa postal de novo. Então, às 10h18, o Fred ligou para Juanita para avisar que estava a caminho do apartamento da Ing. A Juanita disse que, já que era o Fred quem estava tão preocupado com a Ing, então era ele que devia ir pessoalmente no apartamento verificar como ela estava, ao invés de mandar um amigo. Após a ligação para Juanita, o Fred concordou que o Marius devia ligar para o Cristo para ele checar como estava a Ing, enquanto o próprio Fred ia dirigir até o apartamento dela pessoalmente. Mas, para adiantar, manda o Cristo na frente. Às 22h22, o Fred deu o endereço da Ing para o Marius, por SMS, e ele ligou para Juanita para avisar que estava indo até a casa dela pegar o controle remoto do portão do condomínio da Ing. Às 22h23, o Marius ligou para o Cristo e pediu que ele fosse verificar se a Ing estava bem e deu o endereço dela. Enquanto isso, o Fred estava a caminho da casa da família Lotz. E quando ele chegou, a Juanita o encontrou na entrada da residência para entregar o controle remoto. Depois que o Fred foi embora, a Juanita esperou ansiosamente por notícias e continuou tentando entrar em contato com a Ing, ligando freneticamente para ela a cada poucos minutos. Quando o Cristo chegou ao condomínio da Ing, ele interfonou para o número 21, o apartamento dela, mas ninguém atendeu. Outro residente do condomínio deixou o Cristo entrar. Com receio, o Cristo abriu a porta do apartamento da Ing, que estava fechada, mas estava destrancada. O Cristo entrou, chamando o nome da Ing. Da porta da frente, ele podia ver a sala de estar. A televisão estava ligada com o volume particularmente alto e a tela estava exibindo as opções do menu do DVD de Mulheres Perfeitas, que a Ing tinha alugado. No sofá, a Ing ainda estava sentada. Havia uma grande quantidade de sangue cobrindo a sua cabeça e o seu rosto, e ela estava quase irreconhecível. A princípio, por algum motivo, o Cristo pensou que ela havia cometido suicídio.
mas na verdade a Ing foi espancada até a morte, entre outras coisas. O Cristo chegou mais perto e viu um ferimento no pescoço da jovem mulher, além de várias manchas escuras. A Inge Lotz estava segurando algo em uma das suas mãos, que o Cristo pensou que era uma faca, mas na verdade era o controle remoto da TV. O primeiro pensamento dele, então, foi que a Inge devia ter cometido suicídio. Ele correu para fora, desceu as escadas e atravessou o estacionamento até o prédio do outro morador, aquele que o deixou entrar no condomínio, e disse: "Ela se matou." O Cristo, então, pediu ao morador que chamasse a polícia, enquanto ele próprio fez 3 ligações do seu celular. Uma para o Marius, que foi quem pediu a ele para verificar como estava a Inge. Uma para o pastor Nils Henriksen, da Igreja do Povo, e uma para o seu irmão Philip. A ligação para o Marius foi a primeira que o Cristo fez, às 22h36. Às 22h42, pouco depois de sair da residência da família Lotz e ainda no bairro de Welgemold, o Fred ligou para o Marius para saber se tinha alguma novidade. Durante essa ligação de 44 segundos, o Marius foi evasivo, dizendo para o Fred que ainda não sabia de nada. Às 22h44, o Fred ligou para o Marius novamente para dizer que ele estava sentindo que tinha algo errado e que o Marius não devia mentir para ele. A resposta do Marius foi que o Fred devia confiar nele e que deveria voltar para a casa da família Lotz e esperá-lo por lá. Então, o Fred supostamente retornou após falar com o Marius pela segunda vez e depois de já ter estacionado na Classen Street para esperar pelo Marius, o Fred ligou para sua mãe. Ele disse: "Mãe, algo está errado com a Inge. E não é assim que ela é. Agora estou a caminho do apartamento dela, mãe. Peguei o controle na Tânia Juanita." Só que tá aí uma das primeiras inconsistências, que o Fred já não estava mais indo para o apartamento da Inge. Ele já estava voltando para casa da família Lotz. Então, por que ele falou para a mãe que estava indo para o apartamento, sabe? Talvez isso só seja uma discrepância, a mãe dele se lembrou errado, ou pode ter sido nervosismo também, sei lá. Às 22h49, a Juanita ligou para o Marius para saber se ele tinha novidades. Ele explicou que estava a caminho da casa dela. Ela queria saber se algo estava errado e o Marius disse a ela que tinha mais notícias. Ela queria saber mais detalhes, mas ele disse que preferia falar com ela pessoalmente. Ele também contou para ela que pediu ao Fred que esperasse por ele na casa dela. Às 22h50, o Marius ligou para Karen van der Weiver, a mãe do Fred, e a informou sobre a morte da Inge. Ele também falou com o pai do Fred. Às 22h52, já frenética de preocupação, a Juanita ligou para o Fred. Ele não atendeu. A Juanita, então, saiu de dentro de casa para ver se conseguia avistar os veículos que ela estava esperando, que se aproximassem da casa dela. O carro do Marius ou o carro do Fred. E o que aconteceu a seguir será discutido em detalhes nos próximos episódios, porque houve muitas discrepâncias entre os relatos do Fred, da Juanita e do Marius. O que é certo, que a gente sabe, é que, infelizmente, foi o Marius quem teve que dar a notícia para a Juanita e para o Fred, sentar com eles em casa e contar de algum jeito bem gentil o que tinha acontecido com a Inge. Nesse momento, o que ele sabia é que ela tinha se matado. Não, o que ele sabia é que ela estava morta. Entendi. Entendeu? O Cristo achava que ela podia ter se matado ou algo assim, mas o Marius não falou isso para a família, Até porque, primeiro, não tinha certeza. E segundo, você sair falando que uma pessoa se matou é ainda pior do que você falar só que ela faleceu. Entendi. Teve tato. Ele teve bastante tato. Mas, antes da gente encerrar esse primeiro episódio, eu quero voltar um pouco para a gente falar de algo que eu já mencionei antes, algumas vezes, inclusive.
Você sabe, Alexandre, que a Ing escreveu uma carta para o Fred que ela entregou para ele aproximadamente às 10 horas da quarta-feira, o dia 16 de março de 2005, dia do assassinato. A tal carta depois da discussão lá deles. Isso. Em algum momento da noite do dia 16 de março, depois que eles descobriram que a Ing estava morta, o Fred contou para a Juanita sobre a carta que a Ing tinha escrito para ele naquela manhã. E a Juanita perguntou para o Fred se ela podia ler a carta. Mas o Fred não estava com a carta ali com ele, naquela hora. O Marius, então, pegou uma pasta para o Fred no quarto dele no dia seguinte de manhã, que incluía, entre outros itens, uma breve carta, e levou até a casa da família Lotz, onde o Fred tinha passado a noite fazendo companhia para a Juanita, porque o marido dela, o Jean, o pai da Ing, estava numa viagem de trabalho. O Fred mostrou a Juanita uma pequena carta que dizia o seguinte: Oi, amor. Também só quero dizer o quanto te admiro e o quanto você é especial. Obrigado pelo seu amor, apoio e coração mole e por estar sempre disposto a ouvir meus pequenos problemas. Eu te amo muito, muito, muito. Força no seu dia e na sua semana e saiba que Jesus está com você em todos os momentos. Beijos e amor, Ing. PS, você está em meus pensamentos e orações o tempo todo. Você não achou estranha essa carta? Eu acho que não encaixa, né? Eu tava com a expectativa grande para essa carta aí que eles estão falando o dia todo e é só isso aí. E não encaixa com a briga que eles tiveram. Com que seria a briga e tal. Então, durante uma busca, em 15 de abril de 2005, já praticamente um mês depois do assassinato, a polícia encontrou uma carta de 2 páginas numa outra pasta que estava escondida na escrivaninha do Fred, no quarto do Fred. Essa carta estava datada de 16 de março de 2005, o dia que a Ing foi assassinada e que eles tiveram a briga, e era completamente diferente daquela carta que o Fred mostrou para a Juanita. Essa outra carta dizia o seguinte: Caro Fred, essa carta vai ser um pouco mais difícil do que um e-mail. Afinal, eu não posso deletar e fazer alterações repetidas vezes. Mas eu preciso tirar essas pequenas coisas do meu peito esta manhã. Lamento que você tenha saído daqui essa manhã tão confuso. Inicialmente, eu fui irracional e, consequentemente, a coisa toda ficou fora de controle. Em primeiro lugar, sobre você e seus irmãos, eu rezo para que Deus lhes dê sabedoria sobre como lidar com a situação e que vocês consigam resolver os problemas entre vocês. Lembre-se, eu estou sempre presente se você quiser conversar e quero muito fazer parte da sua vida e tentar entender o que você está passando. Sobre as pequenas coisas que estão me incomodando nesse momento, eu lamento muito algumas das coisas que disse essa manhã. Meu maior erro nos últimos tempos deve ter sido encontrar minha segurança e solução para minha baixa autoestima em você e não em Deus. Eu não percebi isso até agora, mas Deus tem maneiras inacreditáveis de falar com alguém. E agora percebo que fui eu quem foi irracional e não você. Além disso, estou extremamente assustada com o fim de semana da Páscoa e com a possibilidade de você ver meu pai quando ele tiver bebido demais. Não quero perder você dessa forma e não quero que você veja esse lado da minha família. Deve parecer bobagem, mas é realmente uma grande preocupação para mim. E por último, só as coisinhas de sempre. Preocupações com o mestrado, com as aulas de CT1, matemática financeira, se vou conseguir arrumar um emprego, o que vou fazer no meu apartamento, etc. e etc. Parece bobagem quando escrevo isso no papel, mas é justo que você saiba o que está acontecendo. Não quero continuar incomodando você com os mesmos problemas. Desculpe por às vezes esquecer que você é apenas humano. Eu admiro muito você e tenho um grande respeito por você, por suas opiniões e pela maneira como você lida com os problemas.
Nem sempre percebo que você também tem dias ruins e às vezes se machuca. Nem sempre sei como te apoiar e se você precisa ou quer apoio. Não entendo como você lida com a dor. Você terá que me ensinar como entendê-lo e como apoiá-lo. Sinto que eu vou decepcioná-lo se não puder fazer as coisas que mencionei acima e que você merece ter uma namorada linda que tenha uma boa aparência, que saiba cozinhar e que seja igualmente perfeita em todos os aspectos como você é. Às vezes tenho dificuldade para chegar lá. Talvez isso seja o mais difícil para mim. Eu sei que você não espera isso de mim, mas então você deve, por favor, me mostrar como posso ser a namorada perfeita para você. Eu te amo muito e não quero procurar mais. Amanhã fará 1 ano que me apaixonei por você. E desde aquele dia não duvidei nem por um momento que é você que eu quero. Você enriqueceu minha vida de muitas maneiras, e cada dia com você é o maior presente que alguém pode sonhar. Você nunca mais precisará duvidar, nem por um momento sequer, que eu estou absolutamente comprometida e que quero com tudo dentro de mim estar com você para sempre. Quero prometer hoje que não dependerei de você para ter uma boa autoimagem e segurança, mas que levarei isso a Deus e que irei apoiá-lo em tudo o que você fizer e que serei absolutamente honesta com você sobre todos os aspectos da minha vida. Também posso prometer a você hoje que, com a graça de Deus, sempre permanecerei fiel e que nunca irei traí-lo. Nunca farei nada pelas suas costas. Amo você de todo o coração e não tenho dúvidas de que quero passar o resto da minha vida com você. Força com tudo no trabalho. Todo meu amor, Ing. Isso tinha 2 páginas. Sim, escrita à mão. E é muito mais condizível, né, com o que a gente estava esperando de uma carta que foi escrita naquela manhã após uma briga. Uhum. E eu, particularmente, acho muito interessante que a Ing tenha falado tanto sobre ser a pessoa perfeita para ele, né? A namorada perfeita, sempre linda, sempre com boa aparência, que saiba cozinhar, enfim, que seja perfeita em todos os aspectos, porque ela alugou um filme mais tarde naquele dia que fala exatamente sobre isso. Não que seja um bom filme, e eu não recomendo para ninguém, porque ele é bem fraquinho, na verdade, mas parece que ela queria ter aulas com a Nicole Kidman e com as outras mulheres com chips implantados na cabeça de como ser a mulher perfeita para o namorado. E isso não é nem um pouco saudável, sabe? Você já viu esse filme? Não. É com a Nicole Kidman, Christopher Walken, a Glenn Close, a Bette Midler, Matthew Broderick. As mulheres são como uns robôs agindo perfeitamente para serem... Qual o nome mesmo? Mulheres perfeitas. The Stepford Wives, se eu não me engano, em inglês. E lê aí a sinopse do filme, sei lá, se você quiser, para as pessoas saberem. Porque eu vi esse filme há muito tempo atrás e eu me lembro que quando eu vi, eu pensei, ok, eles estão tentando fazer algum tipo de crítica à sociedade e a como as mulheres são vistas e tratadas, né, pelos homens, talvez. Mas o filme não é bom, então eu nunca mais vi de novo. Joanna é uma executiva bem-sucedida que, após o fracasso de um programa de televisão idealizado por ela, é despedida e sofre um colapso nervoso. Joanna é Nicole Kidman, né? Para poder descansar, é levada pelo seu marido, Matthew Broderick, para uma cidade do interior em Stepford, localizada no subúrbio de Connecticut, juntamente com seus 2 filhos. Lá, ela torna-se amiga de Bob, Bette Midler, e começa a notar uma estranha coincidência. Todas as mulheres dessa localidade obedecem com grande dedicação aos seus maridos, mostrando-se felizes com a situação. Joanna, então, começa a investigar o estranho caso e descobre a existência de um plano mirabolante que evita os problemas familiares. Você deu spoiler, tem chip na história. Sim, desculpa. Mas é aquilo, eu não recomendo que ninguém veja esse filme. Até porque o filme é baseado num conto de terror do início do século XX ou final do século XIX. E aí foi transformado numa espécie de comédiazinha romântica e, tipo... É Matthew Broderick, né? É. E
história de terror é muito mais interessante e tem muito mais a dizer, até como crítica para a sociedade, do que esse filme boboca de 2004, sabe? Mas é bem o que ela estava falando na carta, o que a Ing estava falando na carta, sabe? O que ela queria ser para o Fred. E então eu não acho que tenha sido uma coincidência que foi esse filme que ela quis alugar naquela tarde. Ou então ela não sabia de nada do filme, mas pegou pelo título. Não, o título em português que é Mulheres Perfeitas. Em inglês ele é outra coisa, né? É. Stepford Wives. Eu não sei o que isso quer dizer. O que é Stepford? Stepford acho que era, pelo que eu li na sinopse, era o bairro que o Matthew Broderick levou então. Então, assim, ela com certeza leu atrás pra saber do que aquilo se tratava. Falamos muito do filme. E da carta. Mais tarde, depois de analisar essa carta, o Dr. Gerard Labouchan, da seção de Psicologia Investigativa do Serviço de Polícia da África do Sul, disse que ela apontava para ciúme da parte do Fred sobre a infidelidade real ou percebida de Ing e que era uma tentativa deliberada da parte dela de apaziguá-lo. O juiz que presidiu o julgamento do Fred, sobre o qual eu vou falar num dos próximos episódios, concordou, dizendo: "Posso ver claramente que houve uma briga, que ela obteve uma reação do acusado que não esperava e que tentou acalmá-lo. Já o Fred afirmou que ele próprio viu a carta de forma diferente. Esclarecemos o mal-entendido entre nós e a carta falava sobre os assuntos que a incomodavam. Afirmo que a carta revela uma atitude muito clara, positiva e amorosa para comigo. Essa atitude em relação a mim também era um bom presságio para o futuro." Era um ótimo presságio para você, que a sua esposa ia ser um robozinho perfeito que ia te obedecer todos os dias, né? Os pais da Ing estavam absolutamente convencidos de que ela não tinha essa autoimagem ruim a que ela aludiu naquela longa carta. A Ing era academicamente talentosa, muito inteligente, uma cantora e pianista habilidosa e geralmente popular, muito querida por seus colegas e amigos. Para os seus pais, era incompreensível que a Ing se diminuísse e se humilhasse da forma como ela fez naquela carta. A única conclusão a que eles chegaram na época foi que a Ing vivia com medo e submissão e que o papel da Igreja do Povo de destruir a autoimagem de uma pessoa e depois reconstruí-la em suas tradições não deveria ser subestimado. E nisso eu concordo totalmente com os pais da Ing. Eu acho que a igreja e o Fred, lógico, foram as grandes causas dela estar se sentindo desse jeito, talvez com uma autoestima lá embaixo, sabe? E não se sentindo adequado. Se sentindo mal, se sentindo ruim, se sentindo uma namorada ruim, uma pessoa ruim e gaslighting, talvez? Sim, não duvido, mas realmente essa carta tem esse... uma carta que me deixou muito triste lendo, sabe? Porque sabendo o que eu sei da Ing, sabendo de todas as conquistas dela, você fazer um mestrado em estatística... Não, ao mesmo tempo a gente não sabe como é a cabeça da pessoa. Tipo, ela faz um mestrado em estatística. Pra gente isso é caraca. Mas às vezes ela não tava... Entendeu? Não, mas o que eu quero dizer não é nem isso. É que, tipo... Tá, ela parece ter bastante... Conhecendo a Ing, é a vida familiar dela, como ela cresceu, até o ponto em que ela conhece o Fred... Ela tem bastante méritos. Né? Ela tem méritos, ela tem conquistas, ela tem muitos amigos, ela é muito querida, ela teve vários namoradinhos e todo mundo se apaixonava por ela, sabe? Tipo Boa Hancock do One Piece. E ela era feliz e a autoestima dela era elevada, ela se sentia bem consigo mesma. Mas parece que depois de 2004... isso foi mudando, conforme o relacionamento dela com o Fred foi evoluindo, e aí conforme ela começou a frequentar essa igreja, e ela foi se diminuindo, foi se sentindo diminuída, foi se diminuindo também, e a autoestima dela foi lá pra baixo. Sabe, não é uma carta que ela teria nem pensado em escrever 2 anos antes, por exemplo, pra outro namorado, porque ela não se sentiria assim, eu acho.
O Fred também afirmou que aquela carta mais curtinha, né, a carta que ele mostrou para Juanita no dia seguinte do assassinato, estava num envelope junto com a carta longa, e que a Ing tinha entregado o envelope com as 2 cartas na manhã do dia 16. O Fred também argumentou que ele considerava a carta longa de 2 páginas e a carta curta de meia página como uma carta só. A polícia e o Estado consideraram isso uma tentativa do Fred de esconder o fato dele e da Ing terem discutido na manhã do dia em que ela morreu. O Fred, no entanto, alegou que ele reteve a carta da Juanita por causa da sua natureza privada e por causa dos comentários potencialmente ofensivos que a Ing havia feito sobre o suposto problema de bebida do pai. O Fred realmente parecia se ofender bastante com pessoas bebendo álcool, né? Afinal, ele parou até de falar com um dos irmãos que bebeu demais na festa de casamento do outro e também passou a tratar o outro irmão de uma forma bem fria, porque ele não ligou que o terceiro irmão estava bêbado no casamento dele. Então, ele tratava álcool como se fosse um dos maiores pecados que uma pessoa poderia cometer. E aí eu imagino que a Ing realmente tenha ficado apreensiva com o Fred vendo o pai dela tomar uma taça de vinho na Páscoa. Ou pior ainda, 2 taças de vinho, você já pensou? Ou então o pai dela bebe pra caramba e fica feliz também. Não, o pai dela não... eu vou falar isso agora, entendeu? Sobre essa referência da Ing ao hábito de beber do pai na longa carta, o pai dela, o professor Jean Lotz, disse mais tarde na mídia que não é como a Ing que nós conhecíamos. Ela estava com medo. A escrita dela reflete submissão total. Sugiro que vocês perguntem ao Fred se ele já me viu bebendo demais. Minha filha foi criada numa casa onde o vinho tinto era considerado parte da nossa cultura. Raramente havia qualquer outro tipo de álcool em casa. Na manhã da sua morte, de repente, isso se tornou um problema? Quais padrões estão em jogo aqui? Os padrões com os quais ela foi criada ou os padrões da igreja do povo? Foi isso que o pai dela disse, entendeu? E ele não era um cara que bebia demais. Ele era um cara que tomava uma taça de vinho de vez em quando. E a região onde eles moravam, essa região da África do Sul, onde ficava a universidade e o bairro da família Lotz, é uma região com várias vinícolas. Então, é cultural realmente todo mundo tomar uma taça de vinho. Então, assim, não era só o pai dela que... Ah, meu Deus, meu pai vai estar bebendo uma taça de vinho na Páscoa, o meu namorado vai ver, o que ele vai achar. Não teria por que ela ficar assustada sobre isso ou preocupada com isso em qualquer outra ocasião em relação a qualquer outra pessoa. Porque era o hábito cultural daquela região da África do Sul você beber vinho. Porque é a grande região das vinícolas do país, entendeu? Embora o Fred aparentemente tenha considerado necessário ocultar essa carta mais longa para proteger o professor Jean Lotz, quando foi sugerido um acordo entre o Estado e a defesa para não divulgarem publicamente aquele parágrafo específico, foi o próprio professor Jean Lotz quem insistiu firmemente que o conteúdo completo da carta fosse revelado e lido no tribunal. O pai da Ing fez questão que, inclusive, aquele parágrafo da bebida dele fosse divulgado, porque ele não tinha nenhum problema com isso. A única pessoa que tinha um problema com isso era o Fred, claramente. Tem algumas outras coisas que eu gostaria de salientar em relação a essas cartas. Primeiro que as 2 cartas foram escritas em papéis diferentes e apresentavam diferenças, no estilo de caligrafia, como se a Ing tivesse escrito as 2 cartas em estados de espírito diferentes. Além disso, essa carta longa de 2 páginas estava datada de 16 de março de 2005, enquanto aquela cartinha, aquele bilhete mais curto, não tinha data nenhuma. A Ing também terminou aquela carta mais curta, aquele bilhete, dizendo: "Força com o seu dia e semana.
E em pelo menos 2 ocasiões anteriores, às segundas-feiras, dia 7 de fevereiro e dia 14 de março de 2005, a Ing enviou mensagens de texto para o Fred desejando para ele um dia e semana maravilhosos e um dia e semana deslumbrantes. Então fica aí a questão de por que a Ing desejaria força no dia e na semana para o Fred se ela escreveu esse bilhete numa quarta-feira, se ela tivesse realmente escrito esse bilhete numa quarta-feira. Ninguém deseja boa semana na quarta, né? Você vai desejar boa semana para alguém no domingo, na segunda, forçando a barra no máximo na terça. E isso sem a gente contar que na segunda mesmo, dia 14 de março, a Ing já tinha desejado para ele por SMS uma semana deslumbrante. A defesa argumentou que essa carta mais curta era apenas uma continuação da carta longa, mas o juiz que presidiu o julgamento do Fred observou que as 2 cartas tinham diferentes tamanhos de papel, diferentes canetas, diferentes tipos de caligrafia. O juiz afirmou ainda que o comportamento da carta longa, aquela que indica que ela estava ocupada tentando consertar algo que podia ter dado errado, é totalmente diferente do comportamento da outra, a carta menor, que cria uma atmosfera completamente diferente. Para mim, pessoalmente, cria-se dúvida de que ambas tenham sido escritas ao mesmo tempo. Parece que o Fred pegou um bilhete qualquer que a Ing já tinha escrito para ele antes, em outra ocasião, e resolveu mostrar para a sogra, falando, foi isso aqui que ela me escreveu, naquela manhã que ela morreu. E aí, por algum motivo, falou, não, eu não quis porque a carta era pessoal. Aí ele começou a se afundar na mentira e complicou muito pra ele, né? Uhum. Se ele simplesmente falava, não dá não, porque é uma parada minha. Se ele não tivesse mostrado nada pra ela, ou nem comentado sobre carta nenhuma... Vou trazer. Não, ele não precisava ter falado, ela escreveu uma carta pra mim hoje de manhã. Uhum. Mas se bem que eu acho que a própria Ing tinha comentado com a mãe que ela ia entregar alguma coisa pro Fred ou uma carta pro Fred. Uhum. Mas era só ele falar, então, eu prefiro não compartilhar, né? Porque era uma coisa privada da nossa relação. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Grace Toth. Uhul! Muito obrigada, Grace, por você apoiar o Detetive do Sofá. Muito obrigada por você me dar a chance de estar fazendo essa mega série de episódios sobre o caso da Ing Lotz. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E eu te garanto que você ainda vai gostar bastante dos episódios que vêm por aí, porque eles vão ser cheios de surpresas, né? Ok. Vocês já sabem que vai ter um julgamento aí do Fred, mas o que deu esse julgamento? Como foi toda a investigação da polícia também em relação à morte da Ing, né? Ainda tem muita coisa mesmo para eu contar para vocês. E eu espero, Grace, que você tenha gostado dessa primeira parte, de saber sobre a Ing, o Fred, o relacionamento deles e o dia do assassinato, né? O dia em questão. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, vá lá no Orelo ou no Apoia-se. Então, eu quero terminar esse primeiro episódio sobre o caso da Ing Lotz perguntando se vocês também acham que o Fred escondeu propositalmente a longa carta que mostrava que eles haviam brigado naquela manhã. Ou se vocês acreditam no Fred, quando ele diz que a carta longa e a carta curta foram escritas ao mesmo tempo. Vocês acham que a carta longa se refere apenas à briga deles na noite anterior? Ou que tinha algo mais ali, né? Será que a briga realmente foi só por causa dos irmãos do Fred? Eu, pelo menos, fico com a impressão de que essa briga ganhou um outro contexto, sabe? E o que vocês acham das referências da Ing à infidelidade naquela carta? A gente se encontra no próximo episódio dessa mesma investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.